Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à Casa do Caminho. Os recados da casa é que todos os dias temos palestras e passes, menos às sextas-feiras. O plantão de atendimento é sempre meia hora antes das palestras. O curso preparatório do Espiritismo, ele já começou aos sábados, a partir das 16h15. Às sextas-feiras, a partir das 19h30, temos então um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. O trabalho social, ele acontece todo segundo sábado de cada mês, tendo a distribuição de 62 cestas básicas às famílias cadastradas. Temos também a campanha do quilo, que ela é contínua para ajudar a composição, e a gente peça para que todos continuem ajudando na composição dessas cestas. Todos os sábados também tem a distribuição de lanches para os moradores de rua nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Pedimos que quem tenha vontade de participar, procurem o Daniel. Temos agora também no dia 3 de dezembro, no Acre Clube, a noite de pizza com bingo e desfile infantil. Parte da arrecadação desse evento, ela vai ser para doação de um aparelho ortopédico para uma assistida da confraria Vitória Régia, e também parte será destinada à ajuda da Casa do Caminho. O convite tem o valor de R$ 45,00 e dá direito a 2 cartelas de bingo. Os interessados podem procurar a Cida, o Aquil, o Mauro, a Sandra, o Daniel, o Silvio, a Cristina ou o Washington. Pedimos ao Mestre Jesus, então, e à espiritualidade maior, que ilumine a Denise, nossa palestrante de hoje, e que para que nos ilumine também, nos dando amor, carinho, para que recebamos a mensagem do dia. Muito bem, bom dia a todos, então, novamente. Bom dia aos nossos amigos que nos assistem pela internet, né? Eu fico muito feliz toda vez que eu posso estar conversando aqui com vocês, porque eu sempre digo, é aqui, Cida. Acho que agora você apagou lá. Liga lá e depois pega aqui. Aí... É bom desligar o ventilador, porque, não contrariando a lei de Murphy, eu acordei afônica hoje para poder vir aqui falar. A minha voz, que normalmente alcança até o outro lado da rua, hoje vai estar limitada. Mas o tema que a Sandra passou para mim hoje é muito gostoso. É um tema que todo mundo com certeza vai sair pensando, que é ante os que partiram. Nós estamos aqui na semana que antecede o feriado de finados, então é muito importante para nós, principalmente aqui, né, dentro de um centro, falarmos a respeito disso. É um tema interessante porque, independente da religião, do conhecimento, da concepção religiosa de cada um, a morte é uma coisa que atinge a todos. As pessoas normalmente não querem falar sobre isso, mas tem aquele ditado que diz, né, só de uma coisa a gente tem certeza nessa vida, que é da morte. Então aí ninguém quer falar, ninguém quer pensar no assunto, mas todo mundo está sujeito, todo mundo sabe que é uma coisa que vai acontecer. Não é? É uma coisa natural, né? É indiferente. Eu não quero, tá? Né? Eu não quero para mim, eu não quero para os próximos, mas, né, temos que estar preparados até para isso. Temos que olhar a morte com uma visão assim de renovação. A gente ouve falar nisso, né? A folha da árvore cai, né? Para quê? Para que haja a renovação das folhas das árvores. As folhinhas que já estão velhas, que não conseguem mais fazer a respiração para a árvore, naturalmente, no outono, que a gente acha até uma
uma época bonita, né? O chão fica todo amarelinho, com as folhinhas que caíram. E a gente conta isso para as crianças, em forma de ensinamento, para que elas consigam aceitar, né? E virem se acostumando com as realidades da nossa vida, não é? Na nossa visão espiritualista, né, a morte, além de ser normal, a gente sabe que não tem nada de assustador, porque ela é só uma aferição da nossa conduta. Aqui, só. Né? Muito importante essa aferição da nossa conduta. Então, estamos aqui na escola. Né? Vamos estudar, é uma escola um pouquinho mais longa, os anos, né? E vamos aplicar o nosso conhecimento, e aí tem a prova, né? E aí vamos ver se nós passamos de ano ou não. E é neste momento, né, que a nossa consciência vai nos dizer como nós vamos colher o que nós plantamos aqui. Mas isso já é motivo para várias outras palestras, várias outras conversas. Né? Mas é só encarar dessa forma. Então, nós vamos estudar e vamos aplicar os nossos conhecimentos para que a gente não tenha medo do vestibular. Eu estudei, eu fiz cursinho, né? Eu sei que eu sei, então, pronto, eu vou passar na prova e está tudo certo. Não é? Deus é amor e misericórdia. Então, o amor é o sentimento privilegiado que nós temos aqui para nos conduzir nesse nosso estudo. Né? Amar os parentes e os amigos falecidos é manter a confiança nesta fé futura. Né? Então, aos que partiram, vamos endereçar sentimentos de afeto, de ternura, cultivar os bons pensamentos em relação a eles, sem exagero. Nós continuamos sempre iguais, né, Serginho, como a gente estava conversando, né? Então, as pessoas que são mais doces vão continuar doces. As pessoas que são mais enérgicas vão continuar enérgicas. Porém, agora, num outro estágio, né? Num outro caminhar, numa outra situação. Mas isso não quer dizer que estejam longe de nós. Não é? Os sentimentos continuam os mesmos. As pessoas vão continuar amando. Aqueles que não desenvolveram esse sentimento tão, né, bom, tão forte, elas vão continuar ainda se lembrando dos desafetos. Não muda só a matéria. O local aonde estão, a forma como estão vivendo, mas as pessoas continuam as mesmas. A nós cabe resignação ante o que é inevitável, né? Já que é inevitável, então vamos tentar conviver com isso da melhor maneira possível. Né? Tem um trecho do livro Legião dos Espíritos que Chico Xavier coloca da seguinte maneira: quando semelhante provação bate à nossa porta, vamos reprimir o desespero, vamos diluir essa corrente de mágoa na fonte viva da oração. Porque os chamados mortos são apenas pessoas ausentes. E as gotas do teu pranto fustigam a alma como chuvas de fel. Então não é que a gente não pode chorar pelos que partiram. Eu digo que ninguém está aqui fazendo um vestibular para a santidade. A gente não está sabendo tudo, não é? A gente não tem que falar, então agora eu sou espírita. Então agora eu não vou nem ligar, porque a morte é natural, então eles não vão, eu tenho que nem ligar para isso, não. Até gostoso para quem partiu sentir que fez falta. O que a gente leva? A gente não leva nada de material, né? A gente leva o que a gente plantou, justamente, né? E o que a gente planta? A gente planta isso. Alguém sentir falta da gente, né?
por que nós estamos aqui se nós não estamos, né, deixando esse sentimento, deixando esse carinho? Cabe a nós, que ainda estamos por aqui, não transformar isso num pesadelo para quem se foi. Não é? E agora? Como eu vou ficar sem aquele meu parente querido? Né? Como eu vou prosseguir? Isso vai causar um transtorno para quem está daquele lado, que vai entrar em desespero. Puxa vida, e agora eu já estou aqui, eu não posso mais ajudá-lo. Embora possa. Embora, se estudar, se também tiver condição de estar aqui e ajudar, que também é motivo para uma outra conversa, isso também possa ajudar. Então a gente tem que pensar que quem está lá do outro lado é como se estivesse precisando de um descanso merecido. Então, vamos chorar? Sim, vamos chorar. Mas vamos chorar lágrimas de saudade, de agradecimento. Obrigada por tudo que você fez, por mim, né? Então, vamos pensar que talvez possamos seguir juntos, mas agora, no momento, você vai descansar, né? Você vai poder ser bem-vindo quando puder realmente me auxiliar, na hora que puder estar aqui, né? E eu vou estar aguardando ansiosamente por este momento. Mas, enquanto isso ainda não for possível, descanse em paz, não é? Toda reação que a gente tem aqui a esta partida vai ajudar ou vai perturbar. E é isso que a gente não pode esquecer. Então, onde é que está esse nosso amor, se nós vamos perturbar? Não é? Não se pode esquecer que eles prosseguem livres, mas eles estão mais receptivos por estarem desligados da matéria. Então, há uma comunicação coração a coração. Da mesma forma que quando a gente fala assim, ufa, que alívio, então agora estou livre. Não, também. É isso que a gente, na nossa doutrina, critica, não concorda muito com a pena de morte. Né? Então, nós vamos tirar essa pessoa do nosso convívio. Né? Não vamos tirar. Né? E eu digo que, para a maioria de nós, é muito mais fácil lidar com o que a gente está vendo, com o que está no mesmo nível da gente. Né? Então, vamos tentar ensinar dentro das nossas leis. Né? Vamos tentar ensinar, colocar para essas pessoas que têm uma conduta mais agressiva, mais violenta, que eles estão fazendo mal, que não estão, né, com uma conduta digna, da forma que cada país tem a sua lei, da forma que cada pessoa entende isso. Mas tirá-los desta forma tão abrupta não vai ensiná-los e também não vai nos livrar. Eles vão estar ligados de coração a coração, embora o coraçãozinho seja mais endurecido. Né? Mas eles vão estar sentindo o que nós estamos sentindo, eles vão estar recebendo, né, e às vezes podem ficar mais tumultuados, podem se colocar mais ressentidos, justamente por poder ouvir melhor a gente falando assim, ai que bom, agora não vou ter que ver mais, porque também é outro engano. Logo, logo a gente pode estar em contato novamente, não é? A gente precisa, então, tendo esse raciocínio, evitar o culto à tristeza vazia, à saudade vazia, ao desespero. Então, vamos lembrar que a vida avança. Vamos lembrar que a gente não vai ajudá-los nos desesperando e não vai ajudar a nós mesmos também. Porque quando a gente entra numa vibração
de desequilíbrio, nós os desequilibramos e nos desequilibramos também. Imagina a tristeza de quem é nosso afeto, de nos ver caídos, tristes, deprimidos, tendo reações mórbidas, para com tudo, né, perdendo a esperança. Né? Imagina o desespero dessas pessoas, quando a nossa autoestima vai lá para baixo. Eles não são mais vivos na carne. Eles são vivos sem a carne. Para nós é difícil, mas em muitas vezes eles compreendem que tem missões continuar fazendo numa outra esfera, ou mesmo aqui, mas num outro plano, e nós não os deixamos prosseguir. Nós ficamos mantendo perto da gente, né? Essas pessoas que não são amadas, né? Onde está o nosso amor, então? É profundamente egoísta quando a gente vê uma pessoa querida sofrendo, né? E você fala assim, ai, não quero que você vá. Isso é um egoísmo nosso, porque de repente aquela missão está cumprida. Ele tem que passar para outro plano. Eu aqui não faço fofoca. Então eu sempre conto casos meus da experiência da minha mãe doente. Então eu falava assim, ai Senhor, né? Não aguento mais ver minha mãe assim. Meu Deus, mas não é pecado eu pedi para levar minha mãe, né? Puxa vida. E a gente aí volta às nossas raízes, de outras formações que tivemos. Falamos assim, isto não é pecado. E aí minha mãe desencarnou. Foi difícil, tal, mas o sofrimento dela era tão grande que acabou confortando a todos nós da família. Mas a minha consciência continuou fazendo assim, meu Deus, mas eu pedi para ela ir. Que raio de filha que eu sou, né? E aí? Aí tive que, depois de um tempo, receber uma mensagem dessa, ainda como mãe me dando bronca, não é? Para com isso, menina. Menina, que eu já tinha quase 40 anos, né? Para com isso, mas para os olhos da mãe, continuamos as meninas, né? Eu entendi que você queria que eu parasse de sofrer, não é? Então, é uma prova para a gente, né, esses momentos. Por quê? Porque nós ainda estamos muito enraizados às nossas superstições antigas, às nossas fantasias do tipo, morreu, acabou. Né? Então, e agora? Minha mãe vai acabar? Eu não quero que ela acabe. Só que a gente tem que saber que a individualidade continua. E essa individualidade é rica de sentimentos, de conhecimentos. Ela não encerra quando o sangue para de irrigar o cérebro e o coração. Continua tendo um cérebro, continua tendo um coração um pouquinho diferente, mas estão lá. Né? Nesses momentos é que nós, agora que conhecemos, né, sabemos, temos a esperança. E essa esperança preenche o nosso vazio, né? Esse vazio da saudade, né? Nós temos que ter a confiança nos desígnios de Deus, não é? E aí a gente vai ter otimismo. Então, essa esperança, esta confiança é que nos dá a força para que nesses momentos de prova a gente consiga passar mais, né, numa dessas provinhas antes da prova final. É onde a gente vai mostrar que realmente nós estamos compreendendo, né? Mesmo que a gente ache que essa dor é insuperável, que essa dor é maior que tudo. Eu falei da mãe, e é mais ou menos natural que a gente espere que, né,
as leis sejam seguidas, que os mais velhos partam primeiro. E quando se inverte uma situação, né? Quando, por exemplo, é um filho, ou quando nós temos a felicidade de ter aquele companheiro amado, não é? E tem sempre aquela conversinha de travesseiro, né? Aí eu quero ir primeiro. Não, eu vou primeiro, porque ficar aqui, né? E aí acontece isso. E você fala, meu Deus, né? Como é que eu vou superar essa dor, né? A gente entende que ela é a médio prazo. Ninguém que realmente perde alguém, que não é perda, mas que para nós, naquele momento, você fala, eu não vou aguentar, né? Agora pegou pesado, né? A gente compreende que a médio prazo, né, isso vai acontecer. Porque, gente, Deus é amor, é sabedoria, né? Como que Ele pode permitir que uma relação tão intensa, realmente, de quem consegue sentir esse amor tão forte, vai acabar? Vai se esvair? Como assim, né? Não. Pelo final da vida biológica, nunca, né? Acho que todo mundo aqui teve a oportunidade de assistir O Nosso Lar, né? O filme do André Luiz, né? Ele chega e encontra a mãe, que o estava esperando. Uma pessoa que já teve o mérito de estar num outro patamar, mas que por amor aos seus entes queridos, também ao filho, que no momento, graças a Deus, pôde se reencontrar com ela, e ele pergunta do pai. E ela diz, eu e seu pai tínhamos uma missão a cumprir, cumprimos, e agora estamos em missões diferentes. No caso dela, realmente, o final da vida biológica os separou, mas tranquilamente. Eles tiveram que estar aqui presentes só por aquele período de tempo, só para que pudessem realizar os compromissos por eles adquiridos. Eu não vou falar em almas gêmeas, porque é um termo um pouco polêmico, né, o que gera, mas vamos dizer assim, almas afins, né? Então, você consegue encontrar esta alma afim, né? E vocês vêm numa missão de ajuda, de realmente conseguir, né, ajudar o progresso dos outros, ajudar a sua família, trazer para si, para o seu lar, alguns, talvez, espíritos que necessitassem daquele casal. Então, por que eles vão se separar? Podem separar momentaneamente. Alguns dias, meses, anos pequenos, em que o físico não aguentou mais de um deles. Aí tem os porquês que também não vamos comentar agora. Mas vão se reencontrar rapidinho. Para continuarem em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, esse pessoal que consegue trabalhar junto, um amparando o outro, em prol de, por que não continuar? Então, vamos continuar sim. Podem vir, talvez, em missão de trabalho, realmente em prol da humanidade, como nós ouvimos falar muito em Chico Xavier e Emmanuel. Mas continuaram juntos, um encarnado e um desencarnado. Então, é essa a fé, é essa a esperança, é essa confiança que nos leva para frente, que nos faz prosseguir, sabendo que isso será possível. A invisibilidade não quer dizer a ausência. Invisibilidade para nós que continuamos aqui ainda presos à matéria. Mas isso não quer dizer a ausência do outro. Em dado momento, quando a pessoa desencarnada já
tem condição de estar presente. Nem tanta condição de ajudar, mas condição de estar presente. Quando essa pessoa já consegue suportar, ver o seu afeto passando pelas provas ainda do nosso planeta de prova e expiação, né? Ela já pode estar visitando. Este livro que virou filme nos passa isso. André ainda não tinha condição de auxiliar a sua família, mas ainda ele já tinha se fortalecido suficiente para enxergar a esposa dele, que não estava na mesma sintonia que ele, mas que conseguiu superar e refez a sua vida. Ele teve um desequilíbriozinho momentâneo quando enxergou isso, mas logo já se refez. E a gente sabe que ele conseguiu vir outras vezes, e aí já com mais conhecimento, auxiliá-los. Embora ele estivesse invisível aos olhos da matéria, mas estava ali, o paizinho ajudando a filha, né? Até a própria esposa, até esse companheiro da esposa, que ele conseguiu também por amor enxergar que era necessário, ela não teria condição de continuar assim. Então, esses seres que já estão libertos da matéria, estão ao alcance da nossa vibração. Não só podemos, mas devemos orar por eles. E é essa nossa oração, de coração, que vai chegar e aquecer os coraçõezinhos deles. Para eles prosseguirem na sua caminhada. Aí, como a gente faz? A gente transforma essa saudade num calor gostoso, que eles vão sentir. Às vezes, pela necessidade de doenças. Agora, nesse final de ciclo que estamos passando, existem muitas doenças terminais. Já há um tempo veio o câncer, veio a AIDS, vieram várias doenças que são realmente para purificar o nosso espírito, né, o nosso ser. E assim, por mais que seja difícil a gente aceitar, numa grande maioria das vezes, nós pedimos por elas. Voltando ao exemplo da minha mãe, realmente foi a pedido dela, essa doença que a abateve por 9 anos. E quando veio a mensagem dela puxando a minha orelha, ela comentou isso, que ela tinha que passar por aquilo. Então não adiantava nós nos revoltarmos da forma como foi esse sofrimento dela. E o perispírito, que é a matéria que nos acompanha neste outro mundo, vamos dizer assim, que está ligado ao nosso, fica marcadinho por um tempo. E às vezes a pessoa desencarnada precisa de um tempo de refazimento nos hospitais, como no livro mostra bem. André, né, se recuperando num desses hospitais. E neste momento, a saudade é de daqui para lá e é de lá para cá também. Quando a gente consegue transformar nesse calor gostoso, a pessoa lá recebe em forma de bálsamo, em forma de remédio, e a sua angústia também diminui, né? Isto é um trabalho muito grande, muito importante, que a gente tem que fazer sim, mentalmente, emocionalmente, né? Que também nos ajuda a subir esse degrauzinho, né? Dessa pequena prova que passamos, né? Transformemos as nossas lembranças num reviver das emoções agradáveis. Então, você olhar uma fotografia dessa pessoa que partiu, né? E puxa, que gostoso que foi, que prazer que foi o meu em ter convivido, né? Agradecer
no meu caso, ter sido filha dos meus pais, que os dois já partiram, né? Agradecer o privilégio, né? Agradecer por eles terem me recebido, né? Isso vai fazer muito bem a eles. Pegar aquela fotografia, por que você me abandonou? Né? E agora? Como vai ser? Vai tumultuar bastante um momento de repouso que eles estejam. Ou, se eles já estiverem trabalhando num outro lugar, aí eles vão sentir aquela energia e falar, caramba, de novo, essa mulher está ali chorando em cima da minha foto, que já está lá amassada. Quando que ela vai entender, meu Deus? A oração vai funcionar ao contrário, né? Não vamos ser nós os obsessores dos que já estão tranquilos ali do outro lado. Deus, Ele fala alto dentro da gente nos momentos dessa hora. Só Ele ali que está vendo o nosso coraçãozinho, né? E o que Ele quer? Que a gente fortaleça a nossa fé. É disso que a gente fala hoje. É a fé, é a convicção que é necessária ter dentro da gente. A gente tem que sair daqui e ler e sempre manter essa certeza dentro da gente. Que isso é que vai fazer o bem a nós e aos que estão lá. Na Bíblia mesmo tem uma passagem de Jó. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ler, mas quem não teve, vamos procurar lá. Ele passava por... ele tem os escravos de Jó também, mas aqui a ideia, né, é esse Jó mesmo da musiquinha que a gente canta para as crianças, né? Mas ele manteve sempre a fé, sempre. Ele desceu, Deus lhe tirou tudo e ele manteve a fé. Foi um exemplo que foi citado, né, e que vem sendo citado por todos esses séculos, né? Ele manteve esta fé. Então, quem tiver a oportunidade de ler, é muito interessante, né? Ele teve aceitação e a submissão à vontade de Deus. É aquilo, a morte é inevitável. E se é inevitável, vamos lá, né? A minha voz hoje, né? Se nós conseguirmos entender a presença da morte na vida, nós vamos compreender a sua razão, que é complexa. É complexo para nós, para nossa pequena capacidade ainda de compreensão, ela é complexa. Mas é necessária a estrutura da vida, daquela historinha da folha, né, da renovação. Tem um livro que fala sobre a vida dos esquimós no Polo Norte. Se não me engano, é o País das Sombras Longas. Não tem nada... quer dizer, todos os livros têm um cunho quando a gente dá a nossa visão espiritual. Mas não é um livro espírita. É um livro de uma pessoa que foi lá e estudou. As pessoas de muita idade entendem que como a comida é escassa, para quem mora em iglu, no gelo, eles mesmos falam, gente, eu não sou mais necessário. Vestem o seu casaquinho e saem do iglu e deixam-se comer pelos ursos polares, deixam-se congelar e deixar os órgãos ir à falência, porque eles sabem que eles estão tirando o alimento dos mais jovens. É errado. Se Deus os mantém vivos, tem um porquê. Passar a sua experiência, colaborar, ou simplesmente compreender o que ainda não compreenderam. Você vai ficar aqui mais alguns anos para ver se cai a ficha, né? Se cai a ficha. Mas é uma compreensão que eles têm desta necessidade de renovação. Não é para ninguém sair daqui e achar que é desnecessário. Isso é só um exemplo da compreensão que aquela sociedade tem. Mas, se estamos aqui com a permissão de ainda aprender, vamos usar,
que sejam poucos dias, né? Foi só um exemplo ilustrativo de que algumas pessoas têm isso muito forte, algumas culturas têm isso muito vivo. Quando a gente entende a complexidade da morte e consegue transformar a saudade num resultado positivo, você consegue transformar essa saudade no resultado positivo para você, para quem foi e para a sociedade. Vocês já perceberam que, por exemplo, quando você comparece num velório de alguém que não é espírita, muitas pessoas vão se aproximar de você porque eles querem ouvir essa palavra que nós espíritas temos, essa palavra de conforto. Muitas vezes quem está mais sofrendo lá, a viúva ou os filhos, vêm justamente, se aproximam para ouvir. Ele não morreu. Em breve vai estar perto. Então, olha a beleza do momento. As minhas amigas falam assim para mim, isso serve para todo mundo que já compreendeu. É difícil você ir embalada, mas em velório você vai, né? Por quê? Porque você sabe que ali você vai poder fazer alguma coisa em prol de. Você chega neste lugar e está na hora, né, de levar, né, para ser sepultado. Gente, quem vai fazer a oração? Vamos pedir para aquela pessoa que faz a palestra, que faz a abertura, faz uma oraçãozinha para a gente, né? Você fala, eu sabia, eu vim justamente porque eu sabia que eu poderia, né, colaborar de uma certa forma. E o nosso autor aqui diz isso, né? Quando nós atendemos ao apelo do alto, quando nós compreendemos isso, a gente converte. De novo, ele repete isso umas 10 vezes aqui no texto. A saudade e pesar em esperança e em serviço ao próximo. E também nós entendemos que nós continuamos trabalhando com os que partiram e pelos que partiram. Olha que orgulho. De repente você já está lá do outro lado, aí você vê aquele filho que você ensinou, né? Que está continuando esse serviço de caridade, esse serviço em prol, né? Então, até por amor ao seu pai, você vai falar, não, eu vou fazer isso, porque ele vai ver e ele vai continuar sentindo orgulho de mim. Ou se ele não tinha, agora ele vai sentir. Agora ele vai ver que valeu a pena todo o sacrifício que ele fez para me orientar aqui. Lá, esses nossos companheiros, eles estão renovados e continuam ativos. E a gente sabe que fatalmente a gente vai reencontrá-los. Fatalmente. Eles podem estar nos esperando lá, ou podem vir novamente nos esperar aqui, ou nós podemos inverter a situação, mas o nosso ciclo de amizades, esses elos de amor, esses não tem mais jeito. E o que a gente quer é estar sempre junto mesmo, porque, né, vamos nos ajudar uns aos outros e vamos continuar por aí. Para quem tem dificuldade, né, a Denise ficou ali na frente falando, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Fácil falar, né? E como é que a gente põe isso em prática? A gente pode imaginar esses seres humanos que nos acompanham como viajantes. Estamos todos no mesmo barco. A gente não fala isso? A gente está todo no mesmo barco. Esse barco é chamado Terra. Todos, os próximos, os mais longe, né? E às vezes uns, né, precisam descer. Aquela musiquinha que a gente ouve do trem que faz as várias paradas, né? Então, numa estação, um desce, o outro sobe. Uns choram na partida e outros estão ali alegres, reencontrando os que estão descendo do trem para encontrar com a gente. Se a gente conseguir ter este posicionamento, conseguir ter esta imagem na nossa cabeça, tenho certeza que vai facilitar muito.
a vida de todos nós, né? Mesmo que a contragosto, como hoje, a gente seja obrigado, como esta semana, a meditar sobre a morte, né? Quando acontece alguma coisa, quando tem os dias que nos lembram, quando chega alguém aqui e vai falar justo sobre isso que a gente nem quer ouvir, né? A gente lembra que esses momentos são convites da natureza, né? Que nos enchem de esperança. E é isso que fica, é para isso que eu vim aqui hoje, que eu aceitei esse convite para fazer esse convite para vocês, né? Para meditar sobre isso e para ter a compreensão que existe sempre a esperança. E que é essa esperança que o nosso amor consegue fazer nos sentir, que nos faz caminhar sem que seja tão dura assim a nossa vida por aqui. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Poxa, bonita a palestra da Denise, né? Fiquei chorando aqui um tempão. E agora não consegue dar continuidade, não era essa a intenção, né? E assim, vou até fazer uma aspas aqui. Eu perdi meu pai recentemente, assim, é difícil, né, pra gente aceitar. E ao mesmo tempo é legal a gente ver que o amor supera essas barreiras, né? Principalmente a do tempo. Que uma hora, um dia, lá na frente a gente vai poder encontrar os nossos afetos, né? E que eles já podem estar aqui, de repente, Verdade, né? As lentes deles são melhores que as nossas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Denise, você falou desses seres queridos que às vezes partem, como a gente deve agir. Nem sempre as nossas relações com as pessoas que partem, às vezes no momento que partem, não estão boas. O que dizer para essas pessoas? Como você vai acalmar o seu coração? O que você pode fazer com um ser que partiu e você não estava com uma relação boa naquele momento, ou toda uma vida? Como é que a gente pode lidar com isso? Essa é a prova, acho que talvez mais difícil, não é? Como nós falamos, eles ouvem o nosso coração. Se você não teve uma relação boa, porque a gente sempre vem para cá, faz o nosso plano, né? Quando a gente fala assim, agora eu vou para lá e eu vou conseguir. Então, dessa vez, né? Eu vou amar a todos, né? E a gente, às vezes, não consegue. E eles vão estar nos ouvindo da mesma forma. Então, desencarnou, não virou santo, mas está nos ouvindo. O ideal, se a gente conseguir vibrar carinho, né? Então vamos pegar também aquela fotografia mental daquela pessoa que foi um nosso desafeto e vamos pensar assim, meu irmãozinho, porque você é meu irmão, né? Tentamos, né? E não conseguimos, mas a gente consegue sim, né? Tenha paz, né? Vamos desejar que ele tenha a luz, que os amigos espirituais consigam envolvê-lo nessa luz, para que pelo menos ele tenha um sossego e não nos perturbe, vamos dizer assim, não é? E se for ao contrário, naquele momento em que a gente fala, graças a Deus, né? Foi com Deus. A gente tem que saber que não foi com Deus e que vai estar nos ouvindo. É aí que entra a nossa caridade, né? E vamos desejar assim, fazer a caridade, amar ao próximo, não é colocar todo mundo dentro da nossa casa. Então não vamos colocar também quem agora pode entrar dentro da nossa casa sem que a gente esteja percebendo lá dentro, né? Então vamos vibrar sempre o amor, fazer a oração para que tenha paz, para que compreenda, para que siga o seu caminho, para que um dia, se vocês se reencontrarem, ele esteja já num nível de vocês poderem conseguir resgatar. É isso? Sempre vai ter uma nova oportunidade. Sempre vai ter nós teremos a nova oportunidade de receber amor dessa pessoa para quem nós não conseguimos nos tornar um afeto e de poder amar a quem nós não conseguimos amar. Então é deixar tranquilo, é não pensar
o bem, né? Venha, 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 naquele sentido de vai fazer mal porque eu quero aqui, e também não deixar para lá ou continuar com os pensamentos negativos, ou lembrar daqueles momentos difíceis. Vamos sempre lembrar dos momentos que foram bons. Ai, quando eu conheci foi bom. Depois não foi mais, mas eu não vou lembrar disso. Deixa eu lembrar só de quando eu conheci que foi bom, daquele momento, né? E aí ele vai conseguir enxergar até talvez uma coisa que ele não tenha visto. Eu sempre falo que quem está lá vê o nosso coração. Aí aquela pessoa que não te achou muito simpática vai olhar de lá e vai falar assim, gente, mas ela era boazinha. Mas ele era caridoso. Eu é que não consegui ver. Não é? Alguém tem mais uma A pergunta? gente está falando aqui desse processo de separação, né, entre entes queridos. Mas no caso, por exemplo, de uma celebridade como Michael Jackson, eu fico pensando, assim, eu gostava demais dele, e eu fico pensando como que era como deve estar sendo para esse espírito, né? Porque tem muita gente que eu acho que ainda hoje fica chamando, clamando. Eu até às vezes rezo para ele, eu não sei como que ele deve estar. E eu fico assim curiosa, o que acontece com esses espíritos que aqui foram celebridades, né? Eu acredito que devem sofrer demais. É difícil. A gente imagina agora o Chico Xavier também, né? Onde todo mundo agora até reza por ele, pedindo para que ele me ajude, né? É a mesma coisa. Nesse plano que você faz lá, né? Antes de conseguir chegar, se veio planejado, né? Essa sua posição de destaque, vem tudo isso previsto. A carga que essa posição de destaque vai te trazer. E vem a tua responsabilidade, né, neste momento. Então, eu vou ter essa posição de destaque, eu sei que eu vou carregar tudo isso de bom ou de ruim. Né? Muitas vezes você não consegue, né, aguentar o tranco, você acha que vai conseguir chegar aqui e não consegue. Né? É muito importante realmente a oração e a vibração para essas pessoas, para que eles tenham paz, para que eles encontrem o caminho, para que descansem um pouco, porque no caso do exemplo que você deu do Michael Jackson, ele era uma figura polêmica, então ele tinha a vibração dos que eram fãs e daqueles que criticavam a postura dele. Né? Ele tinha eu particularmente sempre sinto muita pena justamente desta carga, que qualquer atitudezinha de uma pessoa de destaque, né, causa essa reação em cadeia. Então, no desencarne, que foi bastante tumultuado, ele, mesmo que tivesse um preparo, passa por um período de descanso, de refazimento ou de atordoamento. Então, a oração é muito importante. A sua preocupação é bastante válida. E eu acho que todos os que têm esta preocupação têm que fazer a oração nesse sentido. Que ele descanse, que ele encontre a luz, que ele consiga compreender as atitudes que foram positivas, as que não foram, que todos nós temos aqui, né, durante a encarnação, e que ele realmente descanse. Né? Pense assim, né? Então ouça a música, continue curtindo, né, o que ele trouxe de bom, e ore sempre para que ele consiga se refazer, porque realmente não é fácil. Não é fácil para quem vai. Né? Mais alguém tem alguma pergunta ou comentário? Comentário, acrescente, né? Que essa é a parte boa. Obrigado pela palestra, viu? Ajudou a gente bastante. Dentro do que você falou, me fez lembrar um conto pequeno do livro do Irmão X, de um homem que estava para morrer, estava na cama já há muito tempo, a família inteira em volta. O Irmão X entra no quarto em espírito, o mentor do lado, e eles precisavam executar o desenlace do espírito. E aí ele vê fios de ligações da família com o moribundo. Óbvio, porque quando a gente sente alguma coisa, o nosso sentimento se torna a própria vibração que mantém ele vivo. E era a família inteira vibrando. E ele não conseguia se desligar da matéria.
Aí o mentor lá do irmão X, né, Humberto de Campos, no caso, fala, bom, vamos ter que dar um jeito para poder ajudar esse irmãozinho, porque a família não deixa ele morrer. Aí eles se aproximam, dão um passe nele, fortalecem temporariamente as condições dele e ele desperta, acorda. E a família se assusta. Nossa, ficou bom, tô morrendo de fome. E aí a família pergunta, mas o que você quer comer? Feijoada. Quero uma feijoada. E a família, então, muito contente, um vai buscar o feijão, outro vai comprar as partes do porco, outro vai preparar a panela, vai todo mundo, cada um para um lado, por alguns minutos eles se desligam. Ali eles cortam o laço dele, tiram o espírito, porque só assim ele teve condições de fazer o desligamento. A gente aprender com isso, né? Que enquanto a gente tiver a ligação muito forte com o espírito, muitas vezes é bom a gente pensar no que a situação dele também, para nós, é importante, mas a gente também tem que vibrar para que ele também se sinta bem, não para que ele fique preso à nossa condição, não é verdade? A gente vê isso, assim, diariamente, né? Que a pessoa fala assim, eu estava tomando conta da doente, eu fui ao banheiro, quando eu voltei, ela havia desencarnado. Eu, particularmente, gente, para encerrar, que estamos em cima da hora, torço para que no meu velório chova muito, entendeu? Tenha assim, e que ninguém vá, para não ter esse tumulto e que possa ser tranquilo, né? Esse desenlace, né? Esse desligamento, porque aí fica um contando piada, né? O outro falando assim, ai, a Denise, aquela que não parava de falar, né? Graças a Deus, né? E aí isso dificulta também, a gente fica lá, né? Então tomara que esteja aquele dia de frio, que chova muito, tá? E que só esteja mesmo aqueles 2 ou 3 que estão lá contritos mesmo, para querendo auxiliar, né? Gente, muito obrigada. Que vocês possam sempre lembrar e conseguir colocar isso em prática, que agora essa semana todo mundo passe tranquilamente, né, sem o desespero do dia de feriado que traz pra gente, né, e que todos tenham muita luz e muita paz. Muito obrigada, viu? Então agora vamos vibrar pela nossa casa, Casa do Caminho, que nos recebe com amor e carinho. Vamos vibrar pela fraternidade, pela paz e equilíbrio a toda a humanidade, pelos governantes, os que trabalham na elaboração das leis desse nosso mundo. Vamos vibrar também pelo lar de cada um, pela nossa família, pelos amigos, as nossas pessoas queridas, aquelas que não são caras. Vamos vibrar pelas aquelas pessoas que estejam necessitando de uma oração nesse momento. Vamos pedir ao Pai, ao Mestre Jesus, ao Plano Maior, que nos dê muita paz, harmonia, saúde, muita luz e também a essas pessoas. Vamos pedir ao Mestre Jesus que abençoe esse nosso dia, essa nossa semana que está por vir, que nos dê entendimento e espírito de compreensão, cooperação, colaboração, para que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos aqui hoje. Vamos agradecer mais uma vez por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a todos do Plano Maior. Assim seja, que a nossa semana seja abençoada. Assim seja. Obrigada.